São dois projetos que, de alguma maneira, se complementam. Nós somos psiquiatras, a gente trabalha já há alguns anos, acho que cerca de 15 anos, com psiquiatria e cultura. Nós temos livros publicados na área, a gente tem, enfim, estudado, entrando, inclusive, num campo bastante novo, que chama neuroestética. O Zé Paulo pode explicar depois até um pouco melhor. E, enfim, o psicadeiro com essa ideia do psi e esse circo que é a existência humana. E dele nasceu o tal do sarau. O sarau psi, que é uma maneira de estarmos com poesia, música, arte plástica o tempo todo. Os nossos saraus são... É um sarau como um sarau, enfim, um saloon, como se fala em inglês, que é um modelo onde há um apresentador que fala um texto, um cantor, um pianista, e o tema é sempre vinculado a alguma coisa da música, que é cantado, e de alguma forma nós reinterpretamos isso. Sempre pelo lado psi, eu vou mudar para a subjetividade, para a questão muito mais da filosofia do humano, não é uma questão com a patologia. O psi aí não é psiquiatria, apesar de nós sermos médicos, é psi nesse sentido da psique, do interno, do mundo interno. E é onde se dá a construção da arte, eu imagino, para todos. Zé, passo a palavra para você. Espera aí, ele tá... Agora ativou. Ativou? Boa noite a todos. Meu nome é José Paulo Fix. Eu sou... Bom, acho que já o Cid já falou, o Andrés já falou, nós somos psiquiatras. Eu falo, aí eu reitero as palavras do Andrés. Talvez um pouquinho do diferencial, do meu diferencial que além desse projeto, também eu faço parte de um grupo de atendimento e pesquisa em violência, que eu acho que nesse momento é interessante até para a gente colocar o tema da pandemia no contexto, porque é muito difícil se afastar disso agora. Então é isso. Acho que a gente pode começar já o bate-papo. Perfeito. Então, Margarete, você tem alguma pergunta para... Não, essa questão até da violência é uma das coisas que nós aqui em Boston, em Cambridge, nós estamos passando agora por esse momento com a violência doméstica. Eu trabalho também com grupos, sou artista plástica, mas trabalho com um grupo de mulheres que sofrem violência doméstica e também trabalho com pessoas com depressão. Então, a gente tem feito esse projeto que a gente está fazendo, a gente não está conseguindo alcançar a todas, né? Porque geralmente elas estão em casa, quando a gente faz as reuniões, é uma coisa mais fechada. E eu gostaria até de saber de vocês como que a gente poderia ajudar, de que forma nós podemos ajudar essas pessoas que, além da violência, elas estão passando por essa pandemia, né, esse sofrimento muito grande, e além disso elas estão sofrendo como crianças também, sabe? E está muito difícil ter o controle desse caos. Pois é, mas aí a questão é tão ampla, mas eu acho que se baseia num ponto que eu tenho pensado bastante, que é essa transição da ação para a introspecção. Nós somos habituados, como seres humanos, gregários, a gente está sempre fazendo, está sempre com os outros. Em todos os sentidos, né? As redes sociais, todos os meios de comunicação. Olha, eu estou em São Paulo, você está em Boston, enfim. O mundo se une de uma maneira muito forte e as pessoas estavam muito acostumadas a essa relação de agir. Quando você vai para casa, você é obrigado, nesse momento, inclusive, em que você está impedido, você tem que passar da ação para a introspecção. Isso depende muito de um mundo interno. E eu acho que está muito pouco constituído nos dias de hoje. Acho que vocês, como artistas, devem perceber muito isso.
Claro que nós, como psiquiatras, o nosso trabalho é no mundo interno. Ainda que as pessoas chegam com eu estou com medo de entrar no elevador, isso é uma ação. Mas, de verdade, esse medo está dentro dela e ela precisa saber o que está acontecendo consigo. Quando você restringe as pessoas, eu acho que essa ausência de uma capacidade de se perceber faz com que seja insuportável estar com aquele outro todo dia, o tempo todo, e aquilo que é pequeno no dia a dia se torna grande porque você está confinado. Então, o que você está dizendo, eu acho que está acontecendo no mundo inteiro, aqui no Brasil também, talvez com menos relatos, nós estamos há menos tempo com a restrição. Está sendo muito bem observado, a gente percebe que as pessoas estão obedecendo, mas, evidentemente, essa transição do agir para o pensar, para o refletir, é uma transição que talvez a humanidade vai ter que aprender. Não tem muito normal para o que voltar. O Cid colocou no início lá, como será para a arte, como será para tudo. Acho que a arte nos pega de perto, evidentemente eu vejo meus amigos cantores, maestros, os compositores, os artistas plásticos, está todo mundo extremamente inquieto em que momento a arte vai voltar para a vida da gente, quando agora é sobrevivência. Né? Quando se está preocupado se eu for até a farmácia eu vou ficar doente, ou se eu for até o mercado alguém vai espirrar em mim e tal. Precisa de muita, vamos dizer, precisa de muita arte para sobreviver a esta arte no sentido daquilo que não é da natureza, aquilo que a gente constrói com a cabeça e com o coração, aquilo que o homem faz. Aquilo que a mão do homem faz que é artificial, portanto é a base da arte. E é um momento em que isso se impõe. Zé? Então, falando um pouquinho de arte que vem do coração e sentimento, como que surgiu essa ideia? Como que vocês idealizaram essa ideia do psicadeiro? Por quê? Qual o propósito? Olha, é difícil. Um propósito é interno. Eu acho que, até sendo coerente com o que eu disse antes, era muito mais uma necessidade interna. Eu acho que vocês, como artistas, devem captar isso muito bem. Se eu te perguntar por que você pinta uma determinada coisa, por que você faz? Isso é uma urgência interna, uma necessidade da gente de dizer algo. Eu acho que a arte sempre fala melhor do que a gente consegue falar. Exato. Então, produzir algo, como eu não sou artista, eu tenho que usar o que os outros fazem tão bem para articular uma reflexão e poder transmitir uma ideia nova. Então, eu posso repetir uma fala do Shakespeare, por exemplo, do Fernando Pessoa, que é meu poeta preferido, mas com uma conotação que seja psicologicamente adequada e possa dar uma interpretação a uma peça de teatro, a um filme, a uma ópera, que nós gostamos muito, a um ballet, a um musical, se a gente vai a Broadway ver um musical. Enfim, é possível uma interpretação a partir desta articulação, que é o nosso propósito. Então, o Psicadeiro nasceu como não como uma visão crítica, mas como uma proposta de uma visão subjetiva, vamos dizer, própria do ser mesmo. Eu ia dizer ontogênica, a palavra, mas é exatamente isso. Aquilo que é próprio do ser, aquilo que eu, como Andres, aí no caso eu, como colega do Fixe, fazendo o trabalho junto com ele, como nós dois articulamos certas visões de mundo que possam ser aplicadas. E a ideia também não era, acho que como todo objeto que se propõe artístico, não era atingir as pessoas, mas ver quem seria atingido por aquilo. O objetivo não era, eu vou fazer isso para agradar, tal. Acho que como os poetas, acho que quando um poeta escreve uma poesia, ele não está pensando se o outro vai entender qual é o estado de espírito dele ou não. Ele faz. Quando alguém está pintando um quadro, ele não está pensando, bom, isso vai agradar, eu vou vender. Deve ter quem faz para vender, claro, e isso é outra forma. Mas não é desta... Eu estou falando de uma arte um pouco mais pura, uma urgência mais intuitiva, que eu acredito que o verdadeiro artista tem. Quando, enfim, ele é obrigado a produzir, né? Não é, tem que sair dele aqui. Né? Exato. E doutor José? Olá. Oi. Porque quando você desativa quando o Andres fala, quando alguém fala. Então não. Você eu deixei tá, ligado o tempo todo. Então você não precisa colocar no mudo, não. Tá.
Só para voltar um pouquinho à ideia da violência, da questão do confinamento, né? A gente como a gente trabalha com neuroestética, não podemos deixar de lado alguns dados aí neurobiológicos da coisa, né? A gente está no momento ainda de sobrevivência. A gente não sabe o que vem daqui para frente, né? Nós estamos nesse momento extremamente angustiante, porque a gente não sabe de onde vem o inimigo, né? E estamos com esse dia a dia bastante aflitivo para todos nós. Então, vão surgir, né, momentos aí de mais agressividade entre as pessoas que estão confinadas. Já tem isso descrito lá na China, né? Mais agressividade entre pessoas que moram no mesmo lugar, mais divórcios logo depois do final do confinamento. Então, é uma questão, especialmente para nós aqui no Brasil, que é uma sociedade violenta, e alguns outros lugares, né, do planeta que já tem essa tradição, é uma aflição a mais. Qual é o lugar da arte nisso? A gente não pode esquecer que a arte sempre foi aliada aos momentos de crise. É um pouco triste, às vezes, falar isso, porque é como se o artista tivesse que sofrer para produzir, mas é um fato. Muito da beleza da arte, ela surgiu, ela apareceu em momentos de crise da humanidade. Shakespeare produziu a maior parte das suas peças durante a peste, e ele estava confinado, né? Então, a gente tem obras magníficas de Bruegel, tem quadros como O Grito, do Munch, que também foram em momentos ou períodos ou do artista ou da humanidade que estavam em aflição. E a gente tem, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, a Virginia Woolf, ela enfrentava bombas porque ela tinha que dar uma andada, e o Teatro de Londres também não parou. Tem vários filmes e obras sobre isso. Então, a arte, ela continua acontecendo, né? Eu acho que tem esse momento atônito em que a gente não sabe para onde vai, mas provavelmente, muito em breve, a gente vai ter muita criatividade aproveitando esse momento de aflição para dar respostas artísticas para a humanidade. Obrigado. Obrigada. Professor Aristides, se apresenta aí para a gente, dá o nosso parecer aí, por favor. Deixa eu ver, onde é que ele está? Ele está aqui embaixo. Bom, na minha tela, né? Aristides. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite. Bom, eu sou professor aqui no Rio de Janeiro, no Brasil. Estou um pouquinho longe da maioria de vocês. Estou dando aula, né? A universidade criou um sistema para a gente continuar dando aula, então daqui a pouquinho, alguns minutos, eu estou entrando lá. Eu conheço Margarete há um bom tempo, a gente teve até um contato muito intenso em um período muito importante, tanto da minha vida quanto do dela, né? E aí ela me convidou para me apresentar aqui. A gente vai conversar, na verdade, eu acho que a semana que vem, né? Com mais tempo, né? Mas eu não vou ter nem como entrar muito no assunto. O que eu vou falar vai ser justamente um pouco sobre isso também, né? Mais especificamente ali na Idade Média, no período da Peste Negra, e o que estava acontecendo na Europa, e algumas coisas que a gente tem em algumas obras, como o Decameron, né? Então, a gente vai conversar um pouco com isso a semana que vem. Vocês estão convidados, eu acho que amanhã, provavelmente, a gente vai estar com esse material para divulgar, e aí a gente vai conversar um pouquinho mais, né? Eu vou ter que me recolher daqui a pouquinho, em minutos mesmo, em 6 minutos, eu estou em sala de aula com meus alunos, mas quando Margarete me convidou, eu não pude recusar o convite, estou aqui mesmo na correria, né, para conhecer vocês. Obrigado, professor Aristides. Obrigada, professor. Nós temos o professor Everton aqui também. Everton. Se apresenta, por favor. Só um minutinho. Tem bastante gente hoje. Eu estou aqui correndo atrás. Everton, tudo bem, Olá, Everton? Tudo bem, gente. Prazer. Meu nome é Everton Vargas da Costa, eu sou professor assistente aqui na Framingham State University. Eu dou aula de português, espanhol, literatura e também linguística. Eu estou trabalhando principalmente com a missão de criar um programa de português em Framingham, uma cidade
perto de Boston, a 30 minutos de Boston, que tem uma população brasileira expressiva, uma presença cultural brasileira muito expressiva. Eu também sou parte do Framingham Cultural Council agora, e a gente trabalha com o Massachusetts Cultural Council, distribuindo então para a cidade de Framingham fundos para projetos culturais. Isso é principalmente para quem está aqui, mas hoje também a gente está descobrindo todas as possibilidades da interação online. Eu acho que a gente pode começar a pensar em projetos mais internacionais, mais além das fronteiras. A gente tem fundos anuais distribuídos para projetos para atender a população da cidade, e há muito poucas propostas de projetos culturais, artísticos, para a população falante português da cidade de Framingham. Uma cidade que tem mais ou menos 70 mil habitantes no total e uns 20 mil brasileiros, ou seja, é uma população gigante de brasileiros aqui. Então, eu estou trabalhando bastante nesse sentido. Também trabalhando com as escolas públicas, porque nós estamos agora implementando programas bilíngues na cidade e não há material didático, por exemplo, e aí na universidade eu estou trabalhando um pouco com isso. A Margarete me convidou também para falar futuramente com vocês, e aí eu estou pensando ainda qual o enfoque, né? Se eu falo um pouco da minha pesquisa em termos de formação de professores, ou sobre ensino por meio de projetos pedagógicos, desenvolvendo material de letramento para crianças. Vamos ver. Eu ainda, a Margarete me convidou ontem, eu ainda estou pensando um pouco. Não, mas que ótimo. Você vê que a Obrigado. turma digital é boa, né? Não, é só gente boa. Eu estou encantado com o trabalho do Andrés e do José, né? Deixa eu ver. Eu estou bastante curioso também, depois na parte de perguntas eu gostaria de fazer alguns comentários. Ah, ok. Perfeito. Cláudia, tudo bem, Cláudia? A gente está apertando o botão junto. Pode falar. Não, ela tá... Não, ainda tá? Ok. Não. Tá desligado dela, Cid. Tá, peraí, deixa eu ver aqui. Eu acho que ela desligou. Ela desligou. Eu não tô conseguindo desligar. Aí, agora deu. Perfeito. Eu adoro esse negócio de mute, unmute. Já pensou, você está falando com uma pessoa, vou te deixar mudo. Amei. Nossa, é o melhor poder que existe agora. Eu adoro. Bom, eu tenho milhões de perguntas, óbvio, porque o que me interessa mais nesse momento é como a gente pode utilizar da melhor maneira as expressões artísticas para chegar até as pessoas, seja qual for a mensagem que a gente está querendo passar, como médico, como professor, como líder de qualquer tipo de projeto, porque hoje em dia a gente está vendo até isso aqui que a gente está participando é um processo criativo. Alguém teve que desenhar esse software, alguém teve que fazer o design, quer dizer, isso faz parte já das capacidades artísticas. E hoje, se não fosse a arte, o que seria da gente? Porque a gente fica o tempo inteiro conectada no computador, ouvindo música, desenhando, tentando explicar. Hoje mesmo eu fiz um workshop de manhã para professores de arte como utilizar o Zoom para dar aula, porque, de novo, não é uma plataforma feita para dar aula, né? É uma plataforma para reuniões profissionais de business, mais especificamente. Então, que vocês acham? Qual é o conselho que vocês dão para a gente poder explorar bem as artes nesse momento que a gente está vivendo agora? Quer dizer, como você falou, teve tantos momentos de crise no mundo que a arte praticamente... Hoje a gente sabe de tudo que aconteceu por causa da arte, né? Porque foram escritos, tem coisas escritas, livros, telas, quadros. Então, o que vocês acham que a arte pode contribuir hoje, nesse momento? Para quem quer perguntar? Para vocês dois. Eu acho que a arte faz parte daquilo que eu considero a definição do sublime humano.
Veja, nós temos um planeta que está doente, numa condição de restrição, e que estamos tentando entrar em contato. A arte nos coloca em contato. Quando você fala arte, assim, se você lê um livro, escuta uma música, enfim, vê um filme, o que você até reflete a partir de uma pequena frase, de uma poesia e tal. Então, a arte tem uma função de comunicação. De comunicação que faz se torna objeto artístico é porque alguém se ligou a ele. Eu acho que a arte dá nessa comunicação. A arte não é o que o artista faz, desde que tenha alguém para olhar, ouvir, ler, sei lá, de alguma maneira ter uma percepção, uma sensação frente àquilo que esse artista fez. Portanto, para mim, a arte é aquilo que faz um laço social, comunica algo. Nem sempre é pelo belo, nem sempre é pelo sublime, como eu disse antes. Eu acho que se você mostrar, alguém pode se emocionar muito na Sinfonia de Beethoven e tal, e também pode chegar a lágrimas ouvindo um samba-canção, ou porque renova certas emoções, certos sentimentos. Acho que a arte está aí, um ativador da memória, é um construtor das experiências humanas. Eu acho que é difícil. Eu olho para a Cláudia e penso, bom, qual foi os juntos? Então, onde é que nós estávamos quando, enfim, lá no setembro 11, eu lembro a música que estava tocando, e quando eu tive a notícia, estava no hospital trabalhando, enfim, eu acho que está aí o tempo todo. Nós não somos sublinhados pela arte, eu acho que nós somos envolvidos por ela. Agora, como eu defino a arte também por aquilo que é produção humana, e isso é de uma extensão praticamente infinita, quando se fala em arte, a gente pode tentar, talvez, reduzir um pouquinho o campo. Talvez seja uma grande capacidade artística a gente entrar em comunicação e se fazer claro para os outros. Acho que, como o meu colega professor disse antes, lá em Framingham, das experiências dele, eu acho que enfim, como é que nós vamos falar com essa comunidade brasileira, ensinando o quê? Está vivendo nos Estados Unidos e com experiências americanas, e, no entanto, traz dentro de si todo o seu repertório brasileiro, e isso precisa ser posto em ação. Eu acho que a arte é fundamentalmente isso. Produz essa comunicação mais estética, no sentido do buscar algo bom entre eu e o outro. Eu acho que vai acontecer uma grande mudança, né? Porque nesses tempos de crise, nessa fase difícil, sempre há uma grande mudança na arte, na música, na literatura. Vai ficar uma coisa bem tensa, né? Vai ser uma novo história, por aí, né? Nossa história, né? Isso. Eu acho que vem um novo. É óbvio que nós estamos vivendo, é aquela história do Shakespeare lá, que a árvore nunca conhece o bosque. Nós estamos vivendo uma situação em que nós não sabemos por onde vai. Eu nunca imaginei uma sexta-feira à noite eu conversando com vocês. Isso não estava pensado. Isso vocês estão dizendo que até 2 semanas atrás esse programa Mostra a Cara não existia. Então eu acho que a inventividade está aí. Sabe, o amor no tempo do cólera, né? Nós temos um livro tão extraordinário sobre isso, mas evidentemente é isso. Está criando coisas novas, está se produzindo coisas novas dentro desse estado novo também, assustador, assim, um pouco assustador nos limitar. Esse talvez um ponto importante para mim, não sei se serve para vocês. Mas acho que tudo aquilo que nos assusta e nos impacta demais deve servir de aprendizado. O que eu vou aprender com isso? Qual é o conhecimento que eu vou tirar disso? E de que maneira que eu vou continuar, né?
Se a vida tem um sentido, para mim é continuar. O que é que a gente faz com aquilo que a vida faz para a gente? Estou falando muito, eu não sei quando é a hora de parar. Tá, vai lá, pode falar um pouquinho com a gente? Falam, né, quando vocês falam sobre esse projeto de vocês, da obra, vocês, no finalzinho do texto, vocês falam a transformação disso em coisas bonitas e a beleza, né? Então, acho que é esse processo que a gente vai passar agora. Então, a ideia é desse tormento, pegar esse tormento que está entre nós e transformar isso em coisas belas e maravilhosas. É o que provavelmente vai acontecer. Eu acho que a gente está no momento de um belo exercício de generosidade. E eu vejo a arte, a cultura em geral, como uma grande oportunidade que a gente tem. É praticamente um ano sabático, né? Não sei se é um ano sabático, mas é um tempo sabático de revisões, né? Então, tem muitas propostas para a gente ler aquele livro que a gente sempre queria ler e nunca leu, né? E eu vejo assim, eu tenho frequentado alguns sites de museu, ou, evidentemente, aí de streamings de músicas, que está todo mundo muito generoso, oferecendo programas completos. E em relação à arte, eu gostaria disso, né? Vamos fazer um guided tour em algum museu, vamos fazer um guided por obras icônicas em momentos como esse, né? Algo mais explicativo mesmo, pessoal, que reflita esse momento, né? Eu acho que a gente está nisso, né? Está todo mundo limpando a casa, botando as coisas em ordem. A gente não vai poder viajar durante muito tempo. Fala-se muito da aceleração da humanidade, é tudo muito rápido, é tudo muito conectado. E agora nós estamos obrigatoriamente num ponto de inflexão em que está todo mundo revendo a própria vida, a própria existência. A arte ela pode ajudar muito, porque a gente tem tantas obras que já refletiram essas épocas. Acabou de sair um livro do Rui Castro falando da gripe espanhola de 100 anos atrás, foi lançado exatamente no tempo certo. Como surgiu o Carnaval no Rio de Janeiro depois da gripe espanhola que matou tanta gente, como é que a política melhorou muito no Brasil depois da gripe espanhola, especialmente no Rio de Janeiro, como São Paulo apareceu depois da gripe espanhola, ou seja, são várias oportunidades que a gente tem nesse tempo, que vai passar. A epidemia uma hora acaba, é a trajetória biológica do vírus, né? Ele acaba uma hora, e é o momento da gente aproveitar. Muito bom. Então, alguém gostaria de fazer uma pergunta? Alexandre, só um minutinho. Pode falar, Alexandre. Oi, doutores. Tudo bem? É como se vocês tivessem tirado... Só um minutinho, Alexandre. Se apresenta, de onde está falando. Eu sou Alexandre. Eu estou em norte da Carolina do Norte. E sou artista plástico também. Já fiz exposições com esse pessoal maravilhoso que está aí compondo o debate em si. Mas eu queria realmente parabenizar novamente, né, quase todo mundo que está presente aí, e tanto o professor Aristide quanto ao professor Andrés também, que tiraram realmente palavras de minha boca. Uma vez que, para mim, na minha concepção pessoal, eu tenho um pensamento de que toda essa fase que nós estamos passando, e as fases que anteciparam, que nós, talvez, não participamos dela, fazem parte do processo humano, ou seja, eles fazem parte do nosso crescimento como ser humano, ou seja, a causa das pestes, das doenças em si e tudo mais, o que vem para a gente. Não que a arte tenha o poder de mudar isso, não. Mas a arte muda com isso, é o que eu acredito. Então, eu não sei realmente se a arte vai mudar depois desse processo, desse vírus que está nos atingindo tão profundamente agora nessa fase, mas será importante, é importante possuir esses efeitos naturais ou não em nossas vidas como artistas ou não, para que se mostre alguma coisa, para que se transfira alguma coisa, para que se aproveite alguma coisa ou se aprimore alguma coisa desse processo.
criativo, artístico, como seja, e todos os segmentos que existem, como tecnológico, medicinal e tudo mais. Então, é o que eu acredito que é necessário ter esse processo que nós estamos passando agora por isso, e é aquilo que os doutores falaram, aquela coisa, que realmente eu aceito isso. Quer dizer, nós temos que aceitar essa proposta e trabalhar em cima disso. É o que eu acredito basicamente naquela coisa que fala, que reflete que o branco só existe porque o preto está lá. O preto está próximo. Então, você descreve, tem uma descritura do branco, do claro, do seja lá o que for, porque aquele escuro, aquele preto está lá. Ou seja, as cores diferentes estão por vir depois de algum processo negativo, no caso que está passando agora por esse momento, onde nós não estamos nos reunindo, nos falando juntos numa mesa de reunião, e sim através de imagens, voz e debatendo conhecimentos. É um pouco diferente? Sim, é diferente. Mas eu creio que tem frutos vindo dessa estrutura tecnológica também. Então, meus parabéns, doutores Andrés e o José Paulo. Perfeito. Oi, Cláudia, estou com você também, viu? Não esqueci, não. Everton. Oi. Então, eu achei muito interessante que o Andrés mencionou O Amor nos Tempos do Cólera, que é um livro que eu comecei a ler faz, sei lá, uns 2 meses, e eu estou patinando para conseguir terminar. E no meio, na metade da leitura, tudo isso aconteceu, né? Eu acho que foi um negócio assim. Esse era um livro que estava na lista há muito, muito tempo para ler. Eu adoro Garcia Marques, mas esse livro eu estava deixando. Eu acho que eu estava tentando me esquecer do filme que eu assisti, que eu achei muito ruim. E eu já esqueci do filme, então eu resolvi ler o livro. E sim, é muito interessante ver como a peste ali, a doença, assim, cerca, né? Tipo, vai cercando as pessoas, tudo isso eu tô achando muito interessante. Mas eu queria fazer um comentário sobre, eu acho que a Cláudia mencionou isso, o que seria da gente agora sem arte? Porque nesse momento tá todo mundo recorrendo a objetos artísticos para sobreviver. Dos mais variados, inclusive, sei lá, fazer memes, entende? Ou criar videozinhos para compartilhar com os amigos. Ou seja, a criatividade das pessoas está assim, tentando entender, e eu fico vendo isso nos grupos de WhatsApp, que eu recebo um monte de coisa, assim, eles estão bombando, né, literalmente. Coisas no Facebook, no Twitter, no Instagram, as pessoas estão muito criativas e parece ser uma resposta, assim, de lidar, né, com esse medo, lidar com esse pavor. E, bom, vindo de um contexto ainda mais ligado ao Brasil, eu tenho minha família no Brasil, muitos amigos no Brasil, o humor é uma coisa muito importante nessa hora, né? Culturalmente falando, a gente precisa brincar com a coisa, a gente precisa rir, criar situações assim. E então eu fiquei pensando na coisa da arte como uma sobrevivência agora, e também estando num departamento de artes e humanidades aqui nos Estados Unidos, a gente passa constantemente por uma ameaça de desaparecer. Assim, as instituições educativas nos Estados Unidos estão ficando cada vez mais profissionalizantes. Os estudantes querem cada vez menos estudar arte, literatura, línguas, história. E aí vem e acontece esse negócio, e todos nós precisamos de arte para entender o que está acontecendo. Eu acho que esse também é um momento para pensar o lugar dos artistas na sociedade no século XXI, 2020, sabe? Porque realmente, sem os atores, os autores, os pintores, os músicos, meu Deus, os músicos, sabe? A gente agora estaria realmente bem complicado. E aí eu queria só deixar uma sugestão de um texto do Eduardo Galeano, que provavelmente vocês conhecem, que chama A Função da Arte 1, que é um texto bem pequenininho, uma historinha do Diego, que o pai leva o Diego para conhecer o mar, e quando ele avista o mar pela primeira vez, ele fica assim completamente estupefacto, né? Com aquela
com aquele tamanho de beleza, e ele diz para o pai a frase mais bonita que eu acho que tem para definir a função da arte, que é: me ajuda a olhar. Então, a arte tem essa função de ser essa ajuda para olhar as coisas, para olhar o mundo, para entender tudo, né? Então, eu acho que, assim, artistas está na hora, sabe? Do tipo assim, ó. Agora todos precisamos, entende, de artistas. Obrigado. Obrigada a você. Eu vou falar com a Del e logo depois a gente fala com a Nina também. Boa noite, Adel. Você mostra a sua cara. Nós vamos para a área do teatro agora, tá, gente? Oi, lindos. Muito interessante. E é engraçado porque eu sou Edel Rose, eu faço teatro brasileiro em português há 15 anos aqui nos Estados Unidos. É uma luta, principalmente porque é um trabalho que nós não somos uma ONG ainda, então é um trabalho muito difícil de se realizar, mas a gente, nesse tempo todo, nós fizemos mais de 35 peças. A maioria dos textos são meus, são originais. Eu escrevo rimado, tudo meu tem que ter rima, porque a poesia está dentro de mim. E eu sou uma pessoa que eu preciso da arte para viver o tempo inteiro, né? E tenho ansiedade, e esse negócio todo que gera o medo do desconhecido me pirou. Então, assim, estou inventando coisas para fazer, estou me reinventando todos os dias, além de escrever as peças que normalmente eu escrevo. A gente estava estreando o Casamento da Dona Baratinha agora, dia 5 de abril, vamos ter que passar para agosto, e olhe lá. Aí, em outubro, tem Cinderela, em dezembro, temos uma peça de Natal. Só que dói no coração, porque você faz um espetáculo só, sendo que tem tantos brasileiros aí, em Framingham, em outros lugares, e eu não sei essa coisa aí de procurar grant, de conseguir verba, né, do governo, das cidades, para poder mambembar. Então é complicado. Eu queria falar uma coisa para os psiquiatras maravilhosos, que uma lembrança que me deu agora, ouvindo vocês falarem, na época que eu fazia escola de teatro no Rio, eu fazia Martins Pena, eu fui convidada para participar de um grupo de psicodrama com o Dr. Rafael, no Rio de Janeiro, psiquiatra, do Hospital Pinel. E nós inauguramos o Teatro Corpo Santo do Hospital Pinel. E era um acontecimento. E na plateia, aplaudindo a gente, estava Nise da Silveira. Eu tenho muita honra de ter sido uma das atrizes que inaugurou o Teatro Corpo Santo no Rio de Janeiro, no Hospital Pinel. E queria parabenizar a Margarete, que eu amo muito, por estar juntando os artistas, como sempre. Ela tem essa coisa de agregar as pessoas e conversar sobre o que eu mais gosto de fazer, que é a arte, né? Me descobri caricaturista 2 anos atrás, me descobri autora de livros infantis, escrevi esse livro aqui, que é lindo, é Morgana e seus bichinhos de estimação. A Rosi Campos me encomendou. A bruxa Morgana, que ela fez no Castelo Rá-Tim-Bum durante anos na TV Cultura. Então, é isso. A gente tem que continuar fazendo, não pode parar. A gente tem que aprender essas técnicas novas aí da tecnologia, que eu sou um terrível. Todos nós estamos nessa situação. E a gente tem que ser feliz, porque eu acho que tudo isso está acontecendo para a gente viver o agora, não é não? Exato, exato. E perceber, principalmente, que a gente pode parar. A gente pode parar. Então, assim, porque a gente sempre pensou assim, tem que fazer tudo correndo, porque eu tenho que ir para o trabalho, e eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Agora você tem tanto tempo e você consegue se desafiar, né? Você consegue se disciplinar. Estou fazendo coisas que eu nunca fiz na vida, que é meditar e fazendo yoga todos os dias, sempre no mesmo horário. Então, eu acho que
Os males, tem males que vêm pelo trem, tem malas que vêm pelo trem. Exato. Obrigado, Edel. Então, aqui a gente está com a Nina Torres também. Muito obrigado. Oi, Nina. Seja bem-vinda. Mostra a sua cara. Como que eu faço? Só clicar aqui? Você já tá falando. Ok. Tá me vendo, todo mundo? Todo mundo está te vendo e está te ouvindo. Então é um prazer, em primeiro lugar. Bom dia, boa tarde, boa noite, que eu não sei de onde as pessoas todas são, né? Você está onde? Eu estou em Boston também, junto com a Edel e com a Margarete. Essas lindas, né? Assim, artistas maravilhosas. Eu queria agradecer aqui a Margarete por ter me convidado hoje. Muito obrigada pela participação, né? De ter me colocado aqui nesse grupo maravilhoso, super bacana. Cheio de gente com talentos diversos. Eu queria voltar um pouquinho na arte, né? Eu sou professora de dança, musicista por formação e paixão, e tenho um programa diariamente aqui também na única rádio brasileira fora dos Estados Unidos, a maior rádio brasileira, que é a Rede ABR. Eu faço um programa diário de 12h a 1h, que é um programa, vamos dizer, em benefício da comunidade, um programa sobre imigração, a gente entrevista advogados, médicos, etc. Eu queria voltar na arte, que é o meu DNA. Em primeiro lugar, falar que a arte, para mim, eu vejo a arte como o que a alma grita, né? O que a alma grita é o que a gente coloca para fora. E a arte traz para diversas pessoas, por pintura, dança, música, arte circense, teatro. A arte ela é diversa. E como ela é muito visceral, para mim, no meu caso, as pessoas que me conhecem sabem que eu sou cantora, sou dançarina, eu apresento rádio. Aí eu falo, gente, a culpa não é minha. A culpa não é minha de ter nascido com tanta... Eu me sinto privilegiada de ter nascido com essa visceralidade da arte, que às vezes a gente não consegue nem se conter, né? A gente nós artistas, a gente exala a arte por todas as formas. Então, a gente está comendo, a gente quer fazer arte com a comida, a gente está no banheiro e de repente vê uma coisa, a gente quer fazer arte com aquilo, a gente quer expressar de uma forma mais natural possível. Mas a arte, ela eu acho que é a expressão da alma. E nesse momento, se a alma chora pelo esse confinamento, muitas pessoas fazem uma arte introspectiva e outras pessoas fazem uma arte mais extrovertida, que eu faço muita coisa de extrovertida, gosto muito de dançar por causa da dança. Então, ela vem de maneiras diferentes, mas a arte, para mim, ela reflete a alma de cada um, de cada artista, literalmente. Outro ponto que eu queria colocar é que o Brasil, ano passado, a gente foi tão massacrado, censurado, a arte foi tão pisada, foi tão desclassificada e desmerecida, de certa forma. A gente viu a Bienal com livros sendo censurados, né, por coisas mínimas, por coisas, assim, no meu ponto de vista, absurda. A arte não deve ser censurada, nunca, nada deve ser censurado. A gente luta por uma democracia, por liberdade de expressão há muito tempo. Então, assim, e é muito contraditório que a arte que foi massacrada é o que está sendo alimento hoje. Entende? Então, assim, a reviravolta da arte, o que a arte representa para todo mundo, isso é muito importante. Então, eu queria trazer isso para aqui, para a mesa, para a gente poder pensar sobre isso. Uma arte que está sendo, de certa forma, ainda reprimida, ela está sendo alimento hoje diário de todo mundo. E isso faz a gente realmente rever o valor que a arte tem, que alguém colocou, acho que foi quem que falou sobre as pessoas não querem estudar mais, esqueci o nome do rapaz. O Everton. Professor Everton. O professor Everton comentou que as pessoas não estão procurando mais literatura ou arte de forma em geral, né, como currículo escolar, né, de college, etc. E agora a gente está vendo a importância, o valor que a arte, além de nutrir as pessoas, ela nos nutre também. E esse resgate, para mim, está sendo uma das melhores coisas. Aí entrando também na parte de... Eu estou falando de todos os assuntos, porque são muitos, né? Então, eu fiz uma caixinha aqui na minha cabeça. A Margarete falou sobre a violência contra a mulher, que é um assunto muito amplo. Eu acho que daria uma outra live, um outro Zoom, só para a gente falar sobre isso, porque senão a gente vai para muitos outros caminhos. Mas eu, como artista, e aí entrando na parte da dança também, eu sou professora de danças orientais, né? Conhecido como dança do ventre, e várias outras ramificações dentro da cultura árabe. Eu sempre falo que eu uso a dança de desculpa para poder entrar e juntar mulheres e fazer dessas mulheres melhores a cada dia. Porque eu recebo mulheres de diversas regiões do Brasil e do mundo, e cada uma com suas características. Eu, como professora, eu tento passar para ela, além da dança, que já é muito linda e libertadora,
né, numa época também que nós mulheres somos muito massacradas fisicamente e emocionalmente, a dança do ventre é quase que uma libertação para mim. Eu digo que é um grito político. É meu corpo, minhas regras. Então, eu tento passar isso para as minhas alunas, que geralmente eu tenho aluna de 30 até 81 anos. Então, assim, para mim, ver uma mulher de 81 anos numa classe de dança do ventre é sem comentários. Assim, é uma coisa de... Ela está buscando, no momento dela, a liberdade. Inveja do joelho delas. Elas, dentro da idade dela, da concepção delas, elas buscam a liberdade a hora que for, né? Então, eu acho que nós mulheres, nós todos, homens e mulheres, mas estou falando como professora de dança exclusivamente para as mulheres, eu tento trazer para esse grupo de mulheres uma unificação, uma socialização e um engajamento social mais bonito, sem guerra, só de aceitação mesmo, para com o mundo, fazer com que o mundo aceite a gente melhor também. Quero que você venha de novo, depois falar, você vai ser a convidada e você vai falar sobre o seu projeto. A Cláudia, por favor. Então, assim, eu tenho uma bola de cristal aqui na minha frente e eu estou vendo que a situação vai melhorar muito para artistas como vocês, porque, obviamente, hoje a gente viu que saiu uma notícia bem trágica que o Museu de Boston, né, o MFA, só vai abrir de volta em agosto. Mandaram embora 160 e poucos empregados. O Mass MoCA também. O Metropolitan de Nova York também. Provavelmente, eles estão até falando que nem sabem se vão conseguir reabrir. Ou seja, todas as mega casas de cultura, né? A gente não sabe ainda do ópera, né? Metropolitan Opera, mas não está bem a coisa. Então, eu acho que vocês têm que estar preparados, porque o mundo vai precisar de vocês, vai precisar daquele pessoal que faz teatro nas igrejas, que faz as feiras de arte, quem é artesão. Eu acho que vocês têm que estar preparados, porque está me parecendo que os lugares maiores não vão dar conta. Então, se preparem. Agora, eu acho muito triste com essa história toda que a gente acabou realmente perdendo toda a possibilidade de ver, né, ao vivo as apresentações. A gente não pode mais ir no cinema, a gente não pode mais ver a música, ouvir a música. São tantos projetos, todo mundo aqui deve ter passado pela trágica decisão de ter que cancelar os eventos. E o Zé Paulo e o Andres, eles têm um evento que mora muito perto do meu coração e de muita gente, que se chama Sarau Psi. Então, eu queria que vocês falassem um pouco desse sarau, porque era para ter um sarau ao vivo, né, dia 31 de março. Nossa. E estava quase tudo preparado. É um projeto muito especial, um projeto novo que está tendo em São Paulo. Quem sabe um dia a gente consegue trazer aqui para Boston esse projeto, ou para o Rio de Janeiro, qualquer lugar. Mas eu queria que vocês contassem sobre esse projeto que envolve uma multidisciplinaridade artística, que todo mundo aqui está envolvido com leitura, poesia, música, música clássica, artes plásticas. Então, conta um pouco para o pessoal. Eu já sei, obviamente amo o projeto, mas divide um pouco com o pessoal. A ideia do sarau apareceu... Está todo mundo ouvindo? Tá. A ideia do sarau apareceu há uns 4 anos, foi praticamente um acaso, foi uma aposta nossa num congresso médico e que com uma grande repercussão e logo a gente passou por um espaço público da cidade, que é o Teatro Sérgio Cardoso, acessível para todo mundo. A ideia era, como o Anderson contou um pouco, né, da gente sair da crítica que a gente fazia como psiquiatras e estudiosos da cultura para o palco, levar para o palco um evento multidisciplinar em que a gente continuou oferecendo à cidade o espetáculo, mas também o debate, alguns elementos aí mais do ensino, ou talvez mais didáticos mesmo da parte da psiquiatria, da psicanálise, da neurociência, da neuroestética, e como todo mundo, né, foi um evento interceptado. Mas eu não sou nem um pouco pessimista em relação à bola de cristal que a Cláudia falou. Ela falou que ela via um bom futuro, mas logo depois ela falou que está tudo preto. Eu acho que
eu me lembro bem, na época do surgimento da AIDS, eu era estudante, e todo mundo falava, olha, nunca mais ninguém vai transar, nunca mais ninguém vai tocar em ninguém, porque tem um micróbio que vai impedir isso, as pessoas vão voltar à monogamia. Bom, quanto tempo durou para acontecer exatamente o contrário, né? Quando a Margaret Thatcher entrou na Inglaterra e fez aquela venda de todas as estatais e veio com um discurso conservador, aí começaram as baladas e os grandes eventos artísticos justamente no governo da Margaret Thatcher. A arte explodiu na Inglaterra, em Londres especialmente, da onde ela governava, e o movimento alternativo inglês apareceu com toda a força. As pessoas, né, o ser humano, ele gosta de estar em contato com o outro. Uma das coisas que a gente mais estuda em neuroestética é o conceito de neurônio espelho. A gente se engrandece com a emoção que alguém, vendo um produto cultural, está do nosso lado apresentando. Então, a gente fica mais humano, a gente fica mais civilizado, a gente gosta, e por isso que a gente vai em eventos artísticos com as outras pessoas ao lado. É óbvio que depois dessa pandemia as coisas vão ser revistas. Os museus, eles estão muito voltados para o turismo, para o consumismo, né? Isso vai ter que mudar, né? Mas as pessoas vão se encontrar de novo, vão apreciar a arte, talvez de uma maneira mais aprofundada, mais cautelosa, né? Mas isso eu não tenho essa bola de cristal, queria um pouco da Cláudia emprestado, mas eu acredito que isso vai voltar. Vai demorar um pouco, vai ter mais higiene, vai ter talvez mais organização, mas eu acho que volta, e a arte sempre produziu depois de grandes crises. Eu queria retomar um pouco o que a Cláudia propôs, a ideia do sarau. Eu não me considero artista, já que, enfim, não faço disso o centro da minha vida. Gostaria, não sou capaz, então eu fico num meio termo. Mas a ideia do sarau veio de coisas muito pessoais. Eu acho que tanto o Zé Paulo quanto eu gostamos muito de música clássica. Eu especialmente gosto muito de poesia. Ele escreve muitíssimo bem. E a ideia é essa de como é que nós poderíamos falar ou apresentar para as pessoas, se houver interesse. Nós não sabíamos desse interesse. Foi enfim, um tiro no escuro, um chute. Então, de alguma maneira, nós poderíamos contar aquilo que nos emocionava, aquilo que nos interessava. Eu acho que esse foi o ponto de partida, e eu acho que aí tem uma verdade que deve ser a essência de todo artista. Eu queria falar poesia que eu gosto, eu queria falar os textos que eu gosto, eu queria ler isso para as pessoas. Eu queria traduzir as músicas e fazer quem estava lá talvez entender um pouco, sentir o que eu sentia quando eu, enfim, captava a essência do que estava sendo cantado ou dito. E o sarau funciona um pouco assim. Se fala um texto, geralmente psicológico, escolhemos, por exemplo, a ansiedade, um muito bonito que a gente acabou de fazer agora, que era sobre a melancolia da canção napolitana. A canção napolitana, ela é aparentemente muito alegre, mas o que ela fala é muito triste. O tempo todo é de afastamento da terra, da solidão, da despedida, como é difícil emigrar, a mãe, o amor que se perde, o amor não correspondido, o amor traído. Enfim, é tão cheio dessa subjetividade amorosa, principalmente da incompletude do amor, e cantado de uma maneira extremamente melódica, poética. O planeta inteiro canta músicas napolitanas. A gente foi fazer pesquisa e tem gravações em chinês de O Sole Mio, por exemplo, que foi um grande sucesso do Elvis Presley com It's Now or Never, que nada mais é do que o mesmo Sole Mio. E aí nós escolhemos essa melancolia, chamamos o sarau se compõe exatamente assim. O tema, então, é a melancolia e a expressão da melancolia nessa canção. Junto com nós somos um trio, o Zé Paulo Fix, o maestro Flávio Lago, que é um pianista extraordinário, e eu mesmo. Então, nós escolhemos as canções, escolhemos alguém para cantá-las. Um tenor, foi a primeira apresentação, e num segundo momento foi uma soprano.
E ficou muito interessante, muito bonito, muito comovente. As pessoas que gostaram muito. O espetáculo tem uma característica absolutamente que eu acho que isso talvez seja o artístico, é único. A gente só faz uma vez. Então leva 2 ou 3 meses de preparação, pesquisa, enfim, tradução dos textos. Aí traduzir napolitano é dificílimo, porque tivemos que arranjar dicionários de napolitano, porque ele traz a versão primeiro para o italiano e depois do italiano que a gente conhece, do laço romano, para ir passar para o português as palavras. E todo esse trabalho, os ensaios repetidos, enfim, a gente se prepara muito para fazer uma vez. Essa é que é a ideia. A apresentação dura em torno de 1 hora e 10, e depois a gente tem uma meia hora de debate, que é muito interessante. As pessoas participam com muito entusiasmo. É um teatro pequeno, de 150 lugares. Geralmente se esgota rapidissimamente os ingressos, são baratíssimos, não tem nem sei como dizer aí em termos de dólar, mas seria uma coisa de $3 ou $5 a entrada, para vocês terem uma noção. E, enfim, o público que vem é variadíssimo, então vem médicos, vem professores de literatura, veio a professora de arte italiana assistir, depois levou para o Círculo Italiano a ideia e tal, mas nós temos esse compromisso, nós não repetimos, não é um espetáculo teatral, o qual acontece mais de uma vez. Tem alguns registros em vídeo, tudo muito amador, os artistas precisam disso para portfólio deles, para currículo, mas não é realmente a nossa intenção. Isso faz tudo muito especial. Quando corta, como foi agora, enfim, estava preparado, seria Rossini e a Felicidade, Rossini, compositor que todo mundo conhece do Barbeiro de Sevilha, e, enfim, dos desenhos animados que usaram a música dele, do tema lá do Guilherme Tell, que era o I O Silver, lá que alguém aí deve lembrar ainda. E, enfim, estava tudo praticamente preparado quando veio essa interrupção e nós suspendemos o projeto e volta quando for possível voltar. Tivemos até o convite de fazer em vídeo, mas não é esse o objetivo. O objetivo é realmente esse encontro com as pessoas e fazê-las ouvir a música lá ao vivo. Muita gente nunca tinha ouvido um soprano, um tenor cantando, ou um pianista interpretando daquela forma as canções, nem a tradução, nem ouvir poesia associado. Enfim, é algo novo e que não está nunca pronto. É sempre o próximo sarau, me parece o mais importante de todos, porque está obrigando a gente a estudar, a articular e a pensar fenômenos que, para nós, dentro da nossa área da psiquiatria, psicologia e a própria função da psicanálise, é muito comum ou muito cotidiano, mas não é como as pessoas entendem, nem é como as pessoas vivem. Então, é interessante dividir isso e, enfim, fazer essa integração, que no final, sempre dos espetáculos, é comovente e eu me sinto bem. Eu acho que é importante isso também. Eu acho que eu fiz algo que também tirar a subjetividade da gente, como se a gente sempre fizesse para o outro, me parece inválido. Eu nem sei se é muito verdadeiro, não. Eu acho que nós temos que encontrar um prazer autêntico naquilo que a gente faz, porque a partir desse prazer autêntico, o outro se sente engajado nisso que nós estamos fazendo. Eu acho que, quando eu disse que, para mim, a arte é o que faz laço social, é isso que eu busco o tempo todo. Até aqui com vocês, eu estou me esforçando para fazer um raciocínio que torne claro o que em relação à arte. Obrigado, doutor. A gente está aqui com o Flávio Lago, que é o maestro do Sarau TAI, que está aqui com a gente, vai dar uma palavrinha também. Tudo bem? Seja bem-vindo, Flávio, de novo. Obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado a vocês. Vocês estão me ouvindo bem? Super. Estamos. Super bem. Boa noite a todos. Você vai tocar? Não. Não. Agora vai ficar difícil. Vai ficar difícil. Eu sei. A música que a gente escutar é muito... Por isso que você perguntou, vocês estão escutando a gente bem? Eu vou tocar. Não, pode ir lá. Então, é engraçado, assim, eu tenho esse projeto do Sarau, assim, vou falar um pouquinho sobre ele, do meu ponto de vista, né? Porque é interessante que eu conhecia o Andres e o Zé Paulo
da Sala São Paulo, porque somos assíduos de lá, enfim, aí criamos uma relação muito, muito íntima e próxima, são, enfim, família minha, assim, hoje, e é engraçado, e eles comentaram sobre esse projeto que eles tinham, do Psicadeiro, enfim, desse projeto que eles tinham de fazer essa ligação entre todo o universo psi e a parte musical, com a parte musical presente. E eu, enfim, da minha própria natureza de maestro em si, existe essa coisa um pouco multidisciplinar, assim, eu me encantei logo pelo projeto e foi muito interessante. Assim. E essa primeira apresentação o que era inicialmente uma apresentação para um congresso, ou seja, para uma plateia completamente uniforme do ponto de vista de interesse, e todas as pessoas ali estavam com uma expectativa absolutamente médica, ninguém tinha necessariamente uma expectativa artística numa apresentação dentro de um congresso de psiquiatria, né? E foi uma coisa muito interessante, assim, era completamente desconexo à própria realidade do congresso. Você tem uma sala com um piano de cauda, uma cantora, um pianista, enfim, foi uma situação um pouco não usual. E foi muito interessante, porque eu não me lembro exatamente, vocês me lembram assim, mas a gente ficou uma boa 1 hora, pelo menos, entre apresentação e... aliás, a apresentação foi por aí, mas acho que de debate depois do congresso foi por aí também, assim, e teria avançado facilmente, assim. E eu acho que lá foi um pouco a prova o que foi uma coisa que surpreendeu muito a gente, do poder artístico que tinha esse sarau, porque as pessoas estavam esperando uma explanação completamente médica sobre esses assuntos e se deram com uma apresentação musical em vários momentos com uma cantora lírica de primeiro naipe nacional atualmente, cantando um repertório completamente não usual para aquelas pessoas, mas você via que as pessoas estavam absolutamente tocadas por aquele momento, assim. Você vê uma plateia como aquela absolutamente em silêncio, ouvindo aquilo, foi uma coisa muito interessante, assim. E a gente viu que elas não estavam vivenciando só um evento médico, uma palestra, mas elas estavam absolutamente tocadas, de alguma forma, com aquilo. E a gente não tinha tanto essa pretensão num primeiro momento, né? E aí a gente começou a desenvolver o projeto um pouco considerando isso e, obviamente, levando isso em conta e buscando isso, né? Como isso passou a se integrar parte do projeto. E o mais interessante, quando a gente entrou e o teatro, depois a gente chegou a fazer isso na Casa do Saber, e aí convidaram a gente para fazer no Teatro Sérgio Cardoso. E aí no teatro, ainda existe, hoje a gente tem um certo público cativo, mas a gente começou a perceber também que as pessoas, muito do nosso público, a gente atende um certo público musical também, mas muitas pessoas veem as nossas apresentações vindo do mundo médico, né? Que são pessoas do ambiente da psiquiatria, enfim, principalmente também do ambiente que o Andres e o Zé Paulo frequentam, né? Então são pessoas que muitas vezes não frequentam o ambiente musical e elas se rendem completamente a esse momento, assim, aquele momento, e a gente percebe que elas têm uma vontade de começar a consumir aquilo de alguma forma desperta alguma vontade naquilo, né? E é o que a gente comenta várias vezes, assim, né? O que leva uma sala, por exemplo, quando você enfim, eu nunca, infelizmente, tive a sorte de ver o Pavarotti ao vivo, mas o Andres e o Zé, sim. Né? Então você vê um Metropolitan com milhares de pessoas ali que param a respiração numa mesma sintonia, esperando uma reação que está acontecendo no palco, né? Em reação ao que acontece no palco, né? O que leva milhares de pessoas a se sintonizarem numa mesma empatia perante uma coisa que está acontecendo, né? É um fenômeno psicológico muito forte isso, né? É uma coisa muito poderosa, de alguma forma, né? E a gente percebe isso nitidamente no público quando a gente está fazendo o nosso sarau. E aí, isso a gente percebe também o poder que o sarau teve também do ponto de vista educacional.
assim, que muitas pessoas que nunca tinham tido contato com esse tipo de repertório se rendem a esse repertório porque elas foram bem apresentadas para esse tipo de coisa, né? Então, isso é muito estimulante, inclusive para a gente que está no palco, né? Hoje em dia a gente tem uma gana de fazer os saraus e cada dia uma ambição cada vez maior, um refinamento na linguagem que a gente tem usado para montar o sarau, tanto musical quanto nas interações entre texto e música, que a gente não tinha nenhuma pretensão no início, né? Porque a gente começou a perceber uma resposta do público que a gente não esperava, né? Então, assim, a gente se surpreendeu muito com a ação positiva que isso teve perante o público e porque a resposta é muito imediata e muito positiva, né? Então, assim, quando a gente percebe, e isso é uma coisa que eu estou absolutamente convencido, e eu falei sobre isso, inclusive, no encontro com a Cláudia, né? Como o artista hoje em dia também, eu acho que é uma coisa que eu tenho me convencido muito, né? De que o artista ele precisa saber apresentar bem para o público. Existe um certo papel educador que eu acho que é muito necessário, né? Infelizmente, eu acho que como uma questão social generalizada, existe uma certa preguiça intelectual muito, muito básica de se consumir coisas em que... E vamos combinar, quando você vai num teatro, num concerto, ou mesmo numa exposição, existe um certo aspecto passivo muito importante em que você vê uma obra e você se sente impactado, mas o bom espectador ele precisa de um aspecto ativo perante uma obra de arte, né? Ele precisa em algum momento fazer o seu papel de esforço de entendimento, que não é uma coisa que hoje em dia é muito estimulada em geral, assim, né? O nível educacional em geral no mundo inteiro é um pouco preguiçoso nesse aspecto, assim, né? Então, a partir do momento que você apresenta bem alguns aspectos, você consegue introduzir esses aspectos artísticos para o mundo dessas pessoas e elas incorporam isso, né? Eu recentemente, por exemplo, no final do ano passado, fui para a Espanha e fiz Barcelona e Madrid, assim, né? E eu tinha como objetivo conhecer muito do modernismo catalão, enfim, as obras do Gaudí e do Domenech, enfim. E aí foi um investimento, assim, porque eu queria visitar o máximo possível daquilo e todos os lugares eu fiz visitas guiadas ou com audioguia ou com pessoas, né? A experiência que eu tive foi absolutamente transformadora. Porque você poder fazer uma visita em todos esses lugares, sendo guiado, sendo explicado, é muito diferente. Por mais que seja muito bonito, você simplesmente entrar na Sagrada Família e ser tocado por aquilo é lindo, é único e já funciona por si só. Mas você ser guiado dentro de uma visita interna, por exemplo, é uma diferença de experiência exponencial, né? Você entrar no Museu do Prado, por exemplo, fazer uma visita, é lindo, é incrível, é maravilhoso. Mas você fazer uma visita com audioguia ou com um guia propriamente dito, é transformador, né? Então, você ouvir uma ópera porque só já pode te tocar, já pode né? Mas você ouvir e ser bem introduzido aquilo pode ser uma experiência transformadora e definidora para tudo que vier depois, né? Então isso foi uma coisa que eu acho que o sarau teve em nós, assim, surpreendentemente, assim, de convencer o quão transformador pode ser essa interação entre artista e público quando você consegue estabelecer uma conexão real entre isso e você sente que o público se apodera daquilo que você está apresentando, né? E eu acho que esse papel cabe um pouco ao artista hoje em dia, aprender como o seu público pode se apoderar daquilo que você está produzindo, sabe? Enfim, falei demais, mas... Muito bacana, obrigado. Tô querendo agora ter um sarau, sai aqui em Boston, né, Margarete? Senhora, vai demorar não, eu estou de acordo com a bola de cristal da Cláudia. Eu também, eu estou com a bola de cristal com a Cláudia e eu acho que eu estou vendo alguma coisa... A Júlia está aí, né, Júlia? Boa noite. Júlia tá aqui. Deixa eu ver. Cadê a Júlia?
Tá aqui, ó. Todo mundo no vinho hoje, gente. Todo mundo tá tomando vinho, uma celebração, é sexta-feira. Oi, Júlia, tudo bem? Oi, tudo. Olha só, eu vou dizer só uma coisinha prática aqui, eu não sei se vocês sabem, mas quem não souber, você pode colocar em Gallery View, que você fica com todo mundo na sua tela. Não sei se está todo mundo vendo assim. Se apresenta pra gente, Júlia, por favor. Tem muitas pessoas que não te conhecem ainda. Eu sou... quase 30 pessoas na página. Que legal. Não, tá ótimo. Eu estava ouvindo, eu estava jantando e tal, não queria ficar fazendo barulho no background, mas eu sou artista visual também. Amiga da Cláudia que me trouxe aqui para esse grupo, que é super bacana. Participei da outra conversa, que foi bem legal. Muito bom conhecer o irmão da Cláudia, José Fix. Olha, eu ouvi tanto de você, meu Deus, que bacana, finalmente. E o marido também, Andres, correto? Isso. Oi. Oi. Prazer, gente. Povo todo para cá agora, Júlia. Não, então, olha, meu pai é compositor de música erudita, experimental. Vocês têm que conhecê-lo, eu tentei trazer ele aqui. Quem é? O nome dele é Luiz Carlos Tcheco, mas ele vai por LC Tcheco, LC Tcheco. Ele mora no Rio, mas mora em São Paulo, ele vai entre São Paulo e Rio, que a companheira dele mora em São Paulo hoje em dia. Então ele fica indo, vai e volta para o Rio e São Paulo. E acabou de fazer um doutorado, como é que se diz? Honoris causa? Eu não sei. Ele é um doutor honoris causa. Ele foi convidado a fazer um doutorado, isso, e passou, obviamente, que bom, né? E tá escrevendo um livro, eu acho que vocês iam se dar super bem, iam ter tanta coisa para conversar, então, em outro momento, eu gostaria de apresentar vocês. Andei falando do meu pai aqui, mas eu sou artista visual, sou escultora, pintora, performer, o que der e vier. Tô adorando esse negócio, esse papo da gente, dos artistas reagirem, né? Da gente ocupar os espaços que vão estar abertos para a gente. Eu acho que realmente, especialmente em Boston, tem uma coisa das grandes organizações tomarem muito espaço e muito dos recursos da gente. Não estou dizendo que eu estou feliz do Boston, do MFA tá fechando, do MoMA tá fechando. Não, putz, tristíssimo, isso é uma merda. Mas a gente realmente tem que se organizar e tem que ocupar os espaços. Eu tenho uma trajetória justamente fazendo isso, então tô super animada para quando a gente conseguir sair de casa. Eu e Cláudia estamos organizando o Speak Up, que vai ser divertido. Eu acho que quando a gente puder fazer, a gente vai estar super com vontade, acho que vai estar todo mundo super energizado, querendo falar, se encontrar, botar para fora, tudo isso que a gente ficou, né, refletindo esse tempo todo. Bom, sei lá, só tô adorando, tô ouvindo aqui, eu adoro ouvir, né, e pensar a respeito das coisas, então para mim está sendo excelente essa experiência também de ouvir um pouquinho o que o pessoal está fazendo, pensando, sentindo e tal. Perfeito, obrigado. Tem o Dudu aqui, lá de Santa Catarina. Dudu, tudo bem, Dudu? Antes de você sair do... Tudo bem, eu só queria dar Pode se apresentar, por favor? Ok. Sou Dudu Rodrigues, sou publicitário, artista plástico e designer. Com trabalhos de produção de sapatos para mulheres na área de design. E nas artes plásticas são as gordinhas. E agora, graças a esse grupo, eu queria participar a todos, que está sendo gratificante dar as aulas, ou ministrar as aulas de desenho ao vivo, e mais ainda, eu estou recebendo telefonemas que eu vou ter que colocar uma que faz libras, porque tem pessoas que têm problema de audição. E alguém conhece alguma pessoa que possa fazer isso com a gente? Alguém aqui do bate-papo? A Cláudia, você conhece? Ótimo. Espera aí, deixa a Cláudia falar rapidinho aqui. A gente pode... Pode falar, Cláudia. Está desligado. Eu queria... Eu não... É eu? Ok, vamos lá. Não está saindo do unmute. Eu não... Agora deu. Agora entrou. Tem duas coisas que eu quero falar com a Cláudia. Dudu, depois me procura. Eu tenho 2 pessoas que podem te ajudar. Não tem Perfeito, problema. Ótimo. Olha só, que maravilha. Mas eu quero
completar meu raciocínio com relação à Cláudia. A Cláudia nos ajudou. Só finalizando esse assunto a respeito do Libras, muitas pessoas me procuraram para isso, para ter ao lado do meu trabalho ele falando. Bom, é o seguinte, eu queria dizer também para a Cláudia que ela me ajudou muito com a participação dela e que me ajudou a criar o título com um texto com o título Qual a velocidade da sua vontade e o desejo depois da quarentena? Me ajudou muito dentro do texto. Então, a colaboração é muito legal. Parabéns para vocês todos e amanhã nós estamos de volta. Só uma pergunta. A foto de amanhã, você já me passou? Já vou passar daqui a pouquinho, tá bom? Obrigado, Dudu. Vocês. Quem... Tchau, doutores. Tchau, doutores. Para quem não sabe, é o seguinte, nós convidamos várias pessoas da comunidade e perguntamos o que a gente podia, a classe artística, estar ajudando nesse momento. Então, foi pedido para que tenha aulas para criança. E o Dudu está dando essas aulas e está um maior sucesso de desenho. E depois nós vamos ter outras oficinas e precisamos ter outras oficinas. Então, é esse aí o trabalho que a gente conseguiu lá de Criciúma, vir aula de desenho para as crianças. Quer dizer, está no mundo inteiro, mas as crianças daqui estão adorando. Obrigada, Dudu. Obrigado, Dudu. Muito obrigado. Fale-me. Quem quer levantar? Cláudia. Pessoal, eu estou indo embora. Eles vão continuar lá. Então, você desligou a Cláudia, Cid? Não, pera aí, eu estou desligando o que ele estava falando. Pode falar, Cláudia. Eu também daqui a pouquinho eu vou precisar ir embora, então eu acho melhor a gente fazer uma última round aqui. Eu só queria falar uma coisa e eu não vou falar mais e a gente pode ir no papo. Primeiro, eu espero que o Dudu nunca me convide para eu ser uma modelo, porque ele só pinta gordinhas. Também. Então, por favor, não me convida. Já tô meu filho, depois disso tudo aqui, ele vai ter muita modelo gordinha. A outra coisa que eu queria esclarecer sobre a minha bola de cristal é que eu continuo com fé na minha bola de cristal. O que eu estou falando é que como as organizações grandes vão demorar para arrumar a casa deles, os artistas que trabalham em lugares menores, em organizações sem fins lucrativos, igrejas, galerias, eu acho que vocês vão ter muito espaço agora. Dar aula, as pessoas vão estar procurando coisas rápidas, porque os museus e as organizações grandes vão demorar muito para recontratar os profissionais, realmente é muita papelada. Então, eu acho que vocês têm que se preparar, porque a sociedade vai precisar de vocês, vai precisar de gente que esteja assim, preparada on the spot para dar aula, para começar a levantar a sociedade de volta. Essa é a minha previsão. Agora, eu também quis trazer o Zé Paulo, o Andres e o Flavinho aqui. Eu já arrastei a Júlia também, porque a gente tem eu e a Júlia temos um plano de conquistar o mundo e eu já trouxe meu irmão e o Andres uma vez aqui para dar uma palestra no New Art Center, onde eu trabalhava, e a gente conseguiu 75 pessoas. Até hoje, o New Art Center, que vai comemorar 40 anos, nunca conseguiu fazer um evento e trazer 75 pessoas. Eles falaram sobre o impacto da arte no cérebro, o que acontece no teu cérebro e o que acontece dentro de você quando você tem um impacto com a arte, também a arte contemporânea. Eu gostaria que eles voltassem para falar sobre esse assunto. Então, eu queria que vocês conhecessem eles, porque eu vou precisar da ajuda de vocês e, obviamente, trazer o Flavinho também. Quem sabe a gente consegue fazer um sarau aqui. O Everton, que também trabalha no Local Cultural Council, a gente tem que reunir, talvez fazer um projeto, mandar application para algum grant, alguma coisa. Então, eu queria que vocês conhecessem, para vocês também darem o apoio, o testemunho de vocês, que realmente a gente quer fazer isso como a comunidade brasileira de artista, tentando agitar alguns projetos de um nível bem mais elevado aqui para todo mundo. Então, obrigada, e daqui a pouco eu vou ter que sair, mas bom fim de semana para vocês. Gente, olha, hoje nós estamos fazendo 2 semanas, é aniversário, tá? 2 semaninhas de mostra sua cara. Eu e Cid estamos super felizes, doidos para um abraçar o outro, mas a gente na distância, a gente só comemora na distância. Exato. Bom,
Everton. Eu só queria fazer um pequeno... também eu tenho que sair agora. Todo mundo tem que ir pro rock, né? Isso. Isso. Tem que ver a novela. Não tô brincando. Eu acho que uma das coisas mais interessantes para mim nessa fase está sendo ter que explorar a tecnologia para continuar fazendo o que eu faço. Então, eu sempre tive pânico de dar aula online. Eu achava, assim, primeiro um pânico do tédio que seria. Depois, o pânico do tempo que eu ia ter que sentar e estudar a tecnologia toda. Bom, aconteceu o que aconteceu, eu tive que sentar, tive que estudar. E está sendo uma experiência muito interessante do ponto de vista da aprendizagem. Veio, assim, a resposta dos meus alunos, sabe? Que é uma aula de português, por exemplo, básico. Eu dou uma das aulas que eu tenho em português básico para 26 estudantes. Que falam inglês e eles têm que aprender a falar, ou seja, dá uma insegurança muito grande, mas eles estão realmente fazendo um excelente trabalho e usando bem a tecnologia, e isso está me deixando muito feliz. Então, eu acho que é um momento para a gente aprender isso. Alguém falou, por exemplo, sobre os tours nos museus. Uma das coisas que eu estou trabalhando numa aula de espanhol é ir visitar o Museu do Prado em Madrid, que tem um site incrível e uma visita virtual incrível. E, bom, eu nunca tinha usado isso numa aula, agora eu estou usando e está sendo super legal. Então, tem muitas coisas que a gente pode fazer. O sarau não precisa esperar passar toda a pandemia. A gente pode fazer aqui. Tem um sarau, cada um traz o seu vinho e a sua poesia, a sua música, e a gente faz um sarau super bonito e grava e disponibiliza, né? Eu acho que dá para fazer muitas coisas. Agora, para o futuro, eu acho que como comunidade brasileira, e aí falando mais para quem está aqui nessa região, mas para quem também está apoiando as pessoas que estão aqui de fora, a gente precisa mostrar a cara. Na boa, gente. A gente precisa, neste país, a gente só sobrevive quando a gente mostra a cara da gente. Eu entrei nessa história do Framingham Cultural Council porque a vereadora Margaret Shepherd aqui me disse, Everton, precisa ter um brasileiro lá. Precisa ter alguém que fale português lá. Eu fui para a primeira reunião, é um grupo maravilhoso de pessoas que amam a arte. 13 pessoas. Ninguém, além de mim, fala português e espanhol. Entende? Então, a gente já tem isso, né? Nós somos bilíngues, nós somos multiculturais e isso é um valor muito importante para a cultura americana. Ou seja, nós trazemos isso aí e pela nossa arte, pela nossa cultura, pelos nossos artefatos, a gente pode conquistar mais espaços. E esses espaços são simbólicos, gente. A gente precisa dos espaços simbólicos de ocupação. A gente precisa ir mais para os museus, né? Eu tenho mais coisas para compartilhar, mas eu não quero tomar muito tempo, eu também tenho que ir, mas eu queria realmente agradecer, parabenizar a Margarete Cid pela iniciativa e todos os outros que estão fazendo a coisa acontecer, porque o que eu estou percebendo é que a coisa é orgânica, ela é colaborativa, e olha, eu sou pesquisador, né? Eu já estou achando que isso aqui dá estudo, então... Vamos estudar. Eu vou estudar esse grupo, eu estou pensando em fazer uma etnografia. Né? Vamos lá, eu terei, já é coisa nova acontecendo. Tá? 7h10. Tá bom, então, gente. Um abraço, viu? Um prazer conhecer vocês todos e rever alguns. Muito obrigado. Então, vamos às considerações finais com os doutores aqui. Vamos ver o que eles têm para falar para a gente e a gente termina, então. Né? Vamos lá. Deixa eu chamar aqui primeiro o Andrés. Doutor, aqui, deixa eu colocar a mute. O José. Estão com os painéis atrás, maravilhosos. Não sei onde eles estão. Eu tô, na verdade, eu estou em casa. Sim, mas tem um painel atrás. No Metropolitan Opera. Tá bem Brasil. É o lugar que eu mais gosto no mundo. Eu coloquei a Ópera de Santa Fé, que eu tenho muita fé, que eu vou honrar meus tickets ainda esse ano, mas se não der, o ano que vem eu vou. Muito bom. Olha, não tem bem encerramento. Foi uma experiência interessante, legal, eu gostei. Eu saquei qual foi a intenção da Cláudia agora. Ela é esperta, então é uma qualidade admirável dela. Enfim, muito obrigado aí pela oportunidade, por ouvir vocês também, por saber desse grupo e dentro do confinamento não é necessário que haja solidão. Então é importante que nós compartilhemos o tempo todo. Então eu quero agradecer a vocês dois e voltem sempre, por favor.
Está sempre aberto aqui esse espaço para que vocês venham e enriqueçam as nossas noites aqui. Ainda está frio por aqui, né? E esquenta as nossas noites também. E eu quero agradecer a todos, como sempre. A gente está, acho que, ajudando uns aos outros e vamos continuar fazendo isso, né, Margarete? Pode falar. Parabéns. Parabéns para você também. Aniversário hoje. Parabéns a você. Obrigada a todos vocês. Muito obrigado. Amanhã a gente vai estar com um outro convidado por aqui. Cláudia, todo mundo. Ganhei umas flores. Obrigado, Nina. A Cláudia quer falar. Tá, peraí. Deixa eu procurar a Cláudia aqui, rapidinho. Eu tô aqui perdido agora. Peraí, Margarete. Você me pegou. E esse papo vai estar na internet, lá na nossa página. Pode falar, Cláudia. Vocês vão achar que eu sou mentirosa, porque eu falei que eu não ia falar mais. Mas, mas é que assim, não só meu irmão do coração e meu outro irmão, André do coração, está aqui, mas a minha irmã também está aqui. Ela não está aparecendo aqui, mas está escrito Yara Fix. E eu queria falar que a minha irmã, Yara, é médica. E ela é médica das vias respiratórias. Ela é como a gente já sabe, a pessoa que a gente mais precisa hoje em dia neste mundo. Então eu queria fazer aqui um agradecimento em público. Obrigada por tudo. Obrigada, Yara. Obrigada, você é a melhor, a minha heroína, e obrigada por tudo e se cuida. Muita energia para você nessa hora, Yara. Obrigada. Nina Torres, quer falar? Quero só agradecer, gente, agradecer demais. Falar que isso aqui é meu amuleto da sorte, o regente Flávio aí sabe do que eu estou falando. Agradecer vocês de novo e depois a gente conversa, a gente continua esse papo, tem muita coisa legal para a gente falar, muito legal esse grupo mesmo. Muito obrigada. E Com falar certeza. Também que eu falo... ela fala Libra. Ela fala Libra, aí ó. Então, mas não é Libras, eu falo inglês, que chama-se ASL. Okay. Aí é diferente do Brasil, mas thank you so much. See you tomorrow or next time. Muito obrigado. Então, uma ótima noite a todos. Muito obrigado. E a gente se fala amanhã. Júlia quer falar? A Júlia, fala. Pode falar. Aniversário de alguém? Não, porque a gente está fazendo 2 semanas. É aniversário desse grupo. Pra nós. Parabéns para todos. Palmas para surdo mudo, ó. Isso aqui é palmas para quem não escuta. Ótimo. Parabéns pra gente. Obrigada. Parabéns. Obrigado, viu? Obrigada, Alexandre. Obrigada. Uma ótima noite. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Cláudia. Tchau, José. Obrigado, Tchau. Fábio. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada.